Bom dia a todos e todas, bom dia a todos os membros da congregação, bem-vindos à primeira reunião ordinária da congregação da Faculdade de Saúde Pública. Acho que para nós é um momento importante, porque estamos iniciando essa nossa primeira congregação com a possibilidade de fazer um webinar, na qual a Faculdade de Saúde Pública está se posicionando frente à proposta da PEC emergencial, tendo em vista a proposta de que há um risco de se terminar o recurso financeiro para a saúde e educação, que tem como justificativa a questão de prover o auxílio emergencial. Achamos que auxílio sim, mas desmonte não, e acho que acreditamos que o direito à saúde e educação é um direito constitucional, que nós todos defendemos, não só como cidadãos, como Faculdade de Saúde Pública, como instituição pública, livre, gratuita e democrática, e para a qual nós consideramos que, tendo em vista que hoje era o dia previsto para início da votação, consideramos que seria muito importante o posicionamento claro da faculdade frente a este risco de desmonte com a perda de subsídios e recursos destinados especificamente para a saúde e educação. Nesse sentido, para que a gente possa compartilhar esse processo de repúdio a esse desmonte, convidamos pessoas da sociedade civil para compartilhar conosco esta preocupação, esse processo de luta, esse processo de resistência para garantir que os direitos constitucionais sejam mantidos para a sociedade brasileira, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, menos inequitativa e que possamos estar dando oportunidades para todos que necessitam, que foi extremamente agravado, inclusive, pela pandemia. Para isso, vamos ter 3 apresentações de 10 minutos, infelizmente pequenas, mas são necessárias. Primeiro, pela Gunara Azevedo, a presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, representando aqui todas as entidades que insistiram a assinar o manifesto de ontem pelo direito à vida e pela defesa. Em seguida, vamos ter o Dr. Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que tem, dentro das suas atribuições e responsabilidades, a defesa do processo democrático e participativo, e consideramos importante essa fala, e depois teremos a possibilidade de ouvir o professor Ladislau Burô, que vai nos trazer algumas preocupações, reflexões sobre esse processo. Eu peço desculpa a todos, inclusive as que estão assistindo e aos palestrantes, que infelizmente temos um horário restrito, e cada um dos palestrantes peço que mantenha o período de 10 minutos que a gente previu que fosse cada fala. Assim, eu começo pedindo a Gunara Azevedo que possa fazer a sua contribuição aqui, não só para a congregação da faculdade, mas para todos que nos estão assistindo, inclusive no YouTube, como é que a Abrasco e todas as entidades civis da área de saúde coletiva têm se posicionado frente a essa proposta de, teoricamente, diminuir o repasse constitucional para a saúde e educação. Por favor, Gunnar, peço a sua palavra. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo ao professor Tanaka, pelo convite de estar aqui nessa reunião da congregação da faculdade. Agradecer também ao colega Marcos Ackermann, também que fez o contato comigo. E queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes. Eu queria dizer o seguinte, gente, foi na Faculdade de Saúde Pública da USP que eu me tornei sanitarista. Eu fiz residência em São Paulo, no início da década de 80, e foi com muito orgulho que eu fiz o curso de especialização em saúde pública. Eu era do Rio, fui para São Paulo, porque eu queria ver como é que funcionava. Me chamou muita atenção, em São Paulo, todos os chefes de centros de saúde serem sanitaristas e terem que passar pelo curso da saúde pública, da Faculdade de Saúde Pública. Então, é com muita honra que eu tenho esse título e fico muito feliz de estar aqui. É uma pena que os tempos mudaram, da década de 80 para agora, muita coisa foi ficando diferente, e que nós estamos trabalhando na Abrasco, e a Abrasco junto com as entidades da Frente pela Vida, que é um movimento que a gente vem organizando desde o início da pandemia. A gente vem trabalhando já no final do ano passado, no dia 15 de dezembro, nós lançamos uma grande campanha de fortalecimento do SUS, porque, inclusive, para trabalhar a questão da vacinação,
SUS tem que estar presente, tem que estar muito forte, e a gente lançou isso no dia 15 de dezembro. O Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que também está aqui com a gente, foi uma pessoa, tem sido, né, uma presença importantíssima nesse movimento. Nós fizemos isso conjuntamente, as entidades da área da saúde, que participam da Frente pela Vida, com o Conselho Nacional de Saúde. E ontem nós fizemos uma reunião, já junto com todas as entidades da área de educação, saúde e educação, para protestar contra essa medida absurda que foi imposta ontem à nossa sociedade, que tira esse direito que está na Constituição ao acesso à saúde e educação. Na realidade, eu diria que a maior preocupação, que a gente deve ter isso claro, né, é que é um absurdo total, mas é uma crueldade, eu estou entendendo assim, fazer isso no meio da pandemia. No meio de uma pandemia que já levou 250 mil pessoas, 250 mil brasileiros e brasileiras. É muito grave pensar que nesse momento, onde precisamos mais da saúde e da educação também, porque a educação está sofrendo muito as consequências dessa pandemia, é nesse momento que se faz uma medida tão perversa, uma medida que vai fazer com que o que a gente já tinha conquistado com muita luta, e foi com muita luta que se conseguiu, né, na Constituição de 88, estabelecer o acesso universal, gratuito para todos e todas, na nossa Constituição, fazer isso. Então, assim, por outro lado, eu acho que teve uma reação rápida. Foram mais de 60 entidades ontem que assinaram essa carta está sendo amplamente divulgada. Eu acho que muitas pessoas que não entendiam o que é ter saúde e educação com acesso a todos, começaram a perceber o risco disso, e temos que pensar o seguinte, é a nossa força, é a nossa união. Agora faz parte, né? Faz parte do que a sociedade tem que pensar, que a saúde e a educação são direitos adquiridos que não podem voltar atrás, não podem retroceder. Então, durante esse ano todo de pandemia, né? Em março o Brasil vai completar um ano de pandemia, e todos os nossos programas de saúde coletiva têm tido uma postura maravilhosa, maravilhosa no sentido de informar, de discutir, de trazer os temas que têm a ver com a situação que o Brasil está vivendo, e eu acho que é esse o nosso papel. Nós somos sanitaristas, nós acreditamos na saúde pública. A gente todo dia fala da necessidade que as medidas de saúde pública devem ser seguidas. A gente todo dia fala que a ciência é que está trazendo resposta. E todo dia a gente mostra que não há outro caminho. O único caminho possível para conseguirmos isso é o caminho da democracia. E é isso que nós precisamos defender. O que também está em jogo em nosso país é a democracia, que foi conquistada, ainda uma democracia jovem, frágil, mas a gente não pode perder essa perspectiva. Então, eu parabenizo a Faculdade de Saúde Pública da USP por trazer essa questão hoje. Hoje seria o dia da votação. Eu espero que nossos parlamentares tenham se sensibilizado, tenham ouvido a gente, né? E continuem ouvindo e continuem seguindo a ciência pelo bem da educação e da saúde para todos no Brasil. Então, eu acho que a gente pode discutir mais, pode conversar mais. A Brasco fica disponível. Eu acho que a Frente pela Vida tem feito um trabalho de se aproximar, inclusive de todas as instituições da nossa área, para poder ampliar isso. E nós precisamos trazer junto nossos estudantes, nossos trabalhadores e também toda a sociedade. É com muita pressão que o Brasil precisa enfrentar esse momento gravíssimo, essa crise gravíssima, não só sanitária, mas política. Então, eu fico aqui disponível e quero dizer para vocês que me orgulho muito de ser sanitarista com o título da Faculdade de Saúde Pública da USP. Poxa, muito obrigado, Gunnar. Obrigado mesmo pelas palavras e pela forma como você tem batalhado por esse processo para nós, divulgado essa luta frente a todos nós. Eu quero agradecer. Agora convido ao senhor Fernando Pisato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, de poder compartilhar conosco as preocupações que essa PEC emergencial tem trazido e como é que, do ponto de vista geral, o Conselho Nacional de Saúde vê as possibilidades de que a gente possa ter. Eu agora parabenizo e convido o professor Fernando Pisato para vir contribuir conosco, para poder compartilhar conosco as preocupações que o Conselho Nacional de Saúde tem frente a essa PEC, que, em princípio, tende a desvincular os recursos de saúde e educação. Fernando, obrigado por estar conosco.
por favor, tens a palavra. Senhor Ladislau, lamento porque as informáticas normalmente nos trazem alguns problemas e a gente vai ter que resolver essa conexão. Será que o senhor poderia contribuir para nós as suas reflexões sobre esta PEC e sobre as repercussões, como o senhor as vê no momento atual e como é que a gente vê alternativas para suplantar esse processo? Por favor, professor Ladislau. Sem dúvida. Bom dia a todos. Isso aqui é uma coisa surrealista o que estão fazendo. Deixa eu dizer que eu sou economista, tá? Eu trabalho com esses números, com as contas públicas. Eu pego aqui, em plena pandemia, um editorial do Financial Times. Diz, o editorial do Financial Times, não é alguém que escreveu no Financial Times. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Devem ver os serviços públicos, portanto, saúde, educação, etc., né? Devem ver os serviços públicos como investimentos e não como obrigações. Sabe o que é? As famílias, ordem de grandeza é o seguinte: 60% do bem-estar depende do dinheiro no bolso, você fazer a compra, pagar o aluguel. 40% depende de acesso, de você ter acesso à saúde, educação, etc. Você não compra a delegacia, você não compra o hospital, você tem que ter acesso. Agora, isso aqui, em termos econômicos, é uma burrice que eles estão fazendo, porque, por exemplo, quando você reduz a cobertura para a saúde, você vai ter uma expansão da pandemia. Você expandindo a pandemia, você joga a economia mais para baixo ainda. E quando você joga a economia mais para baixo, você aumenta o déficit, né? Então, não faz absolutamente nenhum sentido. Um segundo ponto que eu queria levantar que é o seguinte: o Brasil não é um país pobre. Se você pega o PIB do Brasil, antes da pandemia, 2019, 7,3 trilhões, divide pela população, isso dá R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. O que nós produzimos hoje no planeta, no Brasil, é só reduzir um pouco a desigualdade, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Terceiro ponto, em plena pandemia, no ano passado, em 4 meses, entre março e julho, os bilionários em dólares do Brasil, 42 bilionários, aumentaram sua fortuna em 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais para as 42 pessoas, tá? Não são empresários, são patrimônios de pessoas físicas. 180 bilhões de reais dá 6 anos de Bolsa Família para 42 pessoas. E não pagam imposto. Lucro e dividendos distribuídos desde 1995 não são sujeitos a imposto. Eu, professor Ladislau, pago 27,5% ao ano. Todos nós pagamos nossos impostos. Esse negócio simplesmente não funciona, né? Deixa eu trazer que, na fase 2003 a 2014, digamos, a fase Lula-Dilma, antes dos ataques, Lava Jato e todo o processo que desorganizou a economia, o déficit, nessa década, era de 68 bilhões de reais por ano, o déficit do governo. Na fase Temer e agora Bolsonaro, o déficit anual, mesmo antes da pandemia, até 2019, é de 400 bilhões, quando era de 68 bilhões. Na realidade, o que está acontecendo? Você trava a economia, entram muito menos recursos para o Estado, você aumenta o déficit. Então, sempre que você reduz a capacidade econômica da base da sociedade, as empresas deixam de ter para quem vender, né? Um empresário escreveu no Estadão: está mais barato eu contratar realmente, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? A economia, o empresário produtivo, ele não precisa de discurso ideológico, conto de fadas, confiança, coisa do gênero. Ele tem que ter população com dinheiro para poder ter para quem vender e tem que ter crédito e juros baratos para poder financiar a produção. No Brasil, ele não tem nenhuma coisa nem outra, né? A nossa situação é simplesmente surrealista. Agora, eu queria dizer que não é o problema de onde você tira dinheiro, se temos ou não temos dinheiro, é para onde vai.
O dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação, como diz o documento do Financial Times, é investimento nas pessoas. Isso gera efeitos multiplicadores. Se você pega, por exemplo, R$1, isso são dados da OMS, a gente trabalha com isso nas Nações Unidas, né? R$1 que você investe em saneamento básico economiza R$4 na área com as doenças, né? na área da saúde. Então, esse efeito multiplicador, uma política inteligente é que é necessária. E deixa eu pegar um ponto que é essencial, que é o seguinte: eu comparo o Canadá aos Estados Unidos. No Canadá, a saúde é pública, gratuita, universal. O custo anual por ano é $4.400. Nos Estados Unidos, que é em grande parte privatizado, é 10.400, mais do dobro. Quando a gente compara a situação da saúde da população nos Estados Unidos e no Canadá, e a gente pega o conjunto dos países da OCDE, países ricos, os Estados Unidos estão nos últimos lugares em termos de saúde da população. Quando você olha o Canadá está entre os primeiros. A mesma comparação, nós na economia a gente faz, por exemplo, entre Suíça e Dinamarca. Na Dinamarca, a saúde investem pesadamente na saúde pública, gratuita, universal. Sai muito mais barato e o impacto é muito melhor. O mesmo sistema, a gente compara Dinamarca e Suíça. A Suíça é muito rica, mas em grande parte a saúde é privada. O custo é muito mais elevado e os resultados para a população são muito inferiores, né? Quer dizer, o básico, na realidade, é que se trata, além da injustiça profunda de você retirar o acesso básico da população a esses serviços que são essenciais para o futuro do país, além da dinâmica social, de injustiça, digamos, né, de falta de decência humana, é uma burrice profunda em termos econômicos, né? Eu convido qualquer um. Vocês podem pegar no meu blog, dobor.org, vocês pegam lá contas públicas, está lá escrito uma nota técnica, não precisa ser economista nem nada, você vê o tamanho do déficit que estão gerando, né? Isso aqui é uma medida que estão fazendo, é uma medida que é cruel, que é injusta, né, em termos sociais. Ela aprofunda a desigualdade, que é o nosso problema principal, e ela é burra em termos econômicos, porque ela paralisa ainda mais a economia. Ótimo. Obrigado, professor Ladislau, obrigado por essa explicação sumamente importante para a gente situar num outro contexto. Agora convido o Fernando Pisato, por favor, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que possa fazer a sua fala do ponto de vista do Conselho Nacional frente a essa PEC emergencial, que se propõe a retirar o recurso financeiro alocado constitucionalmente para a saúde e educação. Fernando, por favor, é a vossa palavra. Gente, é o seguinte, primeiro quero agradecer, pedir desculpa por esses contratempos. Nós estamos na reunião da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, aqui na Fiocruz, tá? Estou na Fiocruz, tá? Estamos aqui na Fiocruz. Então, o que acontece? A reunião está acontecendo lá dentro, a reunião seria hoje de manhã, ontem e hoje, né? A partir das 10 da manhã, só que a gente hoje antecipou para começar às 8h30, só que eu falei que eu já tinha assumido esse compromisso com vocês de ficar das 9 às 9h30 aqui, deu esses problemas técnicos, mas o importante é que a gente está aqui, né? E estamos, inclusive, aqui na Fiocruz, e ontem, inclusive, eu não fiquei na reunião da mesa para estar em Brasília, né? Já estava aqui, cheguei, né, na terça-feira, a reunião começaria ontem de manhã, nós tínhamos uma pré-reunião aqui para poder organizar, né, todas as questões da pauta e alguns detalhes que a gente sempre acerta antes da reunião começar, mas desde a semana passada que nós começamos a ver a movimentação a partir da instalação da Comissão Mista de Orçamento. Nós já tínhamos, inclusive, solicitado agenda, né, com a presidenta da Comissão Mista de Orçamento, com o relator geral, que, aliás, é o mesmo relator dessas PECs aí que estão, né, principalmente a 186, que está nos tirando sono, e não que outras coisas que estão acontecendo no nosso país, com mais de 250 mil vidas perdidas, mais de 10 milhões de pessoas infectadas,
também não estejam nos tirando o sono, estão tirando. Eu acho que nunca a gente trabalhou tanto, né? E uma pandemia, obviamente, que exige de nós que a gente trabalhe este tanto, né? Agora, nós estávamos, então, com essas agendas sendo propostas, e quando, né, tivemos aí a jornada de ontem, puxada aí pelo setor da educação, nós nos congregamos esta jornada para poder estar em Brasília. Então, eu fui a Brasília ontem de manhã, voltei no final do dia para participar das agendas lá de mobilização, né, da sociedade brasileira, da saúde, da educação, né, e de outras áreas, inclusive. Nós estávamos lá com a juventude participando, representada, nós estávamos lá com o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terras, com a CONTAG, ou seja, as pessoas do campo, na luta, né, para a continuidade do auxílio emergencial, para a retomada do auxílio emergencial, mas também para a luta em defesa da educação, da saúde, nem um centavo a menos para estas políticas e para as demais políticas sociais. O problema é que nós estamos no nosso país, desde 2016, né, depois do golpe que tivemos no nosso país, né, uma das primeiras medidas foi a aprovação da Emenda Constitucional 95, que não congelou recursos, retirou recursos, né? Porque quando diziam, a emenda vai congelar recursos por 20 anos. Mentira! A emenda está retirando recursos das políticas sociais do nosso país. E já retirou do SUS, retiraria até o ano passado, mais de 22 bilhões de reais. O que aconteceu no ano passado é que, diante da pandemia, houve, né, um orçamento de guerra, e por conta, né, do decreto de situação de emergência, de calamidade, né, a gente teve orçamento extra. E a gente, inclusive do Conselho Nacional de Saúde, a Frente pela Vida, a Gunnar está aqui, quero cumprimentar também, desculpa aí não ter falado no início, né, o professor Tanaka, o professor Landislau, estava nervoso aqui com esse troço do som, de não estar funcionando, então peço desculpa para vocês, né, mas a gente, no âmbito da Frente pela Vida, inclusive, criamos a Frente pela Vida para ser um movimento mais amplo, reunindo, inclusive, as entidades científicas do campo do meio ambiente, da comunicação, né, da questão jurídica, inclusive. Nós temos lá a OAB participando, temos lá a Associação Brasileira de Imprensa, temos lá SBPC, enfim, outras organizações, né, participando dessa mobilização da Frente pela Vida, mais de 500 entidades. Para ampliar a nossa mobilização, apresentamos um plano nacional de enfrentamento à pandemia, né? E nós, no âmbito do Conselho, lançamos uma petição pública em agosto. Porque primeiro, a gente lutando por mais orçamento no ano passado, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabia que a pandemia não iria terminar. Por isso que a pandemia. Não tem como tu ter um decreto para extinguir a pandemia no dia 31 de dezembro de 2020. O governo mandou um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso, prevendo o fim da pandemia no dia 31 de dezembro. E é óbvio que não aconteceria. Pior, está mais grave. A situação está ainda mais grave. Não providenciou o que tinha que ter providenciado no âmbito da questão das vacinas, negligenciou a pandemia desde o início, né? Incentivou, né, situações e comportamentos contrários ao que deveria ser feito, ou seja, pode aglomerar, não usa máscara, isso é uma gripezinha, toma remédio que não funciona, enfim, né, criou toda uma situação, né, que, no nosso ponto de vista, é uma situação, inclusive, para esgaçar o sistema público, para, inclusive, depois as pessoas cobrarem, como, de fato, as pessoas precisam cobrar do sistema público, mas em demasia, né, para justificar, inclusive, os processos de privatização de um governo ultra neoliberal que se assume enquanto tal e que age enquanto tal. Então, nós estamos aqui para participar dessa atividade, com vocês aqui da congregação da USP, para reafirmar as mobilizações que a gente precisa intensificar. O Conselho Nacional de Saúde, ano passado, né, fez várias ações, não vou aqui, né, detalhá-las. Nós, a cada 2 dias, emitimos um posicionamento do Conselho sobre diversos assuntos, né? Nós temos uma média de 3 atividades por dia do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde foi citado ou participou, né, de notícias na imprensa nacional o ano passado 960 vezes, né?
E eu acredito que a gente precisa intensificar ainda mais a nossa mobilização junto ao Congresso Nacional, que eu acho que é um espaço importante. A gente sabe das dificuldades que tem lá dentro, mas também a gente sabe que sem, né, as articulações necessárias, as coisas também não andam. E a gente, inclusive, tem a possibilidade, junto ao Congresso, de brecar mais retrocessos do que os que a gente já viveu, né? E, obviamente, seguir fortalecendo esse nosso sistema único de saúde, que, mesmo com todo o negacionismo genocida desse governo federal que está aí, o SUS é que tem salvado milhões de vidas e vai continuar salvando. Então, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, me colocar à disposição, e o Conselho Nacional de Saúde à disposição de vocês, né? Sigamos na luta, né? Venceremos como já vencemos outros momentos históricos em nosso país que parecia, né, que não iam acabar e acabaram. E eu estou falando da nossa democracia, que foi reconquistada e precisa novamente ser reconquistada da forma plena para poder a gente viver melhor. Viver, ter vida. Vida é vacina, vida é ciência, vida é educação, vida é plenitude dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço para todos e todas. Ok, Fernando, muito obrigado por suas palavras e esse processo de luta que o Conselho Nacional de Saúde tem desenvolvido. Para nós é um fator importante para a gente continuar trabalhando pelo direito à saúde como uma fonte importante para a gente garantir uma sociedade mais justa. Eu quero de novo agradecer a Gunnar, ao Fernando e ao Ladislau por esta oportunidade que a gente teve numa reunião da congregação se posicionar contra uma medida tão draconiana quanto esta, tendo a participação de vocês da sociedade civil e nos juntando nós a vocês para que a gente possa continuar batalhando em defesa da saúde e da educação, para a construção de uma sociedade mais justa e, pelo menos, que a gente possa garantir políticas sociais sustentáveis daqui para frente. Acho que a luta, como diz o Fernando, a informação do professor Ladislau, o quanto é complicado esse processo e o processo de amalgamento que a Abrasco tem feito com as entidades civis, nos alenta e nos dá esperança de que sim, podemos juntos seguir em frente em defesa do direito à vida e que a vida é mais importante do que qualquer coisa. Eu quero agradecer imensamente vocês pela oportunidade, pela disposição desse período sumamente curto, mas para nós com um simbolismo importantíssimo e nos fortalecendo politicamente, internamente, externamente, para a gente continuar a batalha. Quero agradecer imensamente a colaboração de vocês e desculpe tê-los tirado de vários afazeres e poderem estar gastando os 10 minutos com tanta precisão, né? Os três foram maravilhosos, né? Nos 10 minutos conseguiram falar tanta coisa importante. E aí eu vou pedir para vocês que, infelizmente, vocês vão ter que se desligar do Zoom e nós vamos também desativar o YouTube, que é a nossa, para que a gente possa prosseguir com a nossa reunião ordinária da congregação. E antes de terminar, eu passo a palavra para o Marco. Marco, quer falar algumas coisas? Você que fez os convites formais e... Não, agradecer e está marcado. Essa é a posição da Faculdade de Saúde Pública contra o desmonte a favor da vida. Muito obrigado.